Bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as notícias e as informações do dia do agronegócio, também da economia, também a previsão do tempo e as cotações de hoje, segunda-feira, dia 11 de junho de 2018. Alguns assuntos que a gente vai tratar hoje no nosso Destaque Rural Notícias. Vou trazer aqui uma novidade que a Conab está lançando um aplicativo para quem quiser aí saber dos preços diários de frutas e verduras nas Ceasas pelo Brasil. Também vou falar do censo agropecuário, comentar sobre a questão da ANTT, né, que tem muitas entidades que estão contestando aí os valores do frete. Dentro das questões relacionadas à economia, vamos trazer os dados do índice Bovespa, também que o mercado está prevendo aí uma queda maior do PIB, um aumento abaixo de 2%, que foi o que hoje veio no Boletim Focus, aí, que é uma previsão, né, aquilo que os economistas do mercado financeiro acham para a economia brasileira. E o principal motivo foi a greve dos caminhoneiros. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre esse assunto também, a partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar então falando que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou hoje em Florianópolis um aplicativo chamado ProHort Ceasas. Este aplicativo ele disponibiliza para o público os preços diários de 48 produtos hortigranjeiros nas 40 centrais de abastecimento de capitais e também do interior do Brasil. O acesso é gratuito, o interessado tem só que baixar o aplicativo no celular ou então no smartphone. A apresentação do aplicativo foi feita pelo Superintendente de Abastecimento Social da Conab, Nilton Araújo Júnior, num encontro chamado Encontro Nacional da Abracem. E ele disse que o objetivo dessa ferramenta é ampliar o acesso do público, principalmente de produtores e comerciantes, para que eles possam ter então sempre à disposição todas as informações de preços de atacado coletado via centrais de abastecimento. Vou repetir o nome do aplicativo então, é ProHort Ceasas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai divulgar no final de julho os primeiros dados do censo agropecuário. Os 26 mil recenseadores contratados para o levantamento coletaram informações de 5 milhões e 300 mil estabelecimentos em 7 milhões de visitas e endereços espalhados pelo país. Alguns estabelecimentos precisarão ser visitados novamente para a verificação de dados, mas os resultados da primeira divulgação não serão afetados, segundo disse o presidente do IBGE, Roberto Olinto. Ele disse que a taxa de resposta foi bem alta, o rescaldo foi pequeno, muito localizado, mas tem que ser feito. Mas também não vai não vai afetar de forma nenhuma os dados da divulgação preliminar. Os dados que precisam de informações ou tabulação mais elaborada, que dão um panorama sobre a agricultura familiar, por exemplo, serão divulgados adiante com outros desdobramentos da pesquisa. Mas já, a partir de julho, a possibilidade de ter alguns números do censo agropecuário que foi feito pelo IBGE. Investidores do mercado futuro de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago devem começar a semana ajustando posições antes do relatório de oferta e demanda de junho, que vai ser divulgado amanhã pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Entretanto, o mercado segue atento a outros fatores, e um deles é o clima nos Estados Unidos. Além disso, também o desempenho do dólar ante o real e as discussões entre os Estados Unidos e os seus parceiros comerciais. Os preços do milho caíram no mercado interno nos últimos dias, interrompendo o movimento de alta que era verificado desde o final de abril. Quem está informando esses dados é o CPEA-Exalc-USP. Segundo os pesquisadores do CPEA, a pressão veio do menor interesse de compradores e também do aumento da oferta. As negociações, no entanto, foram limitadas por especulações quanto aos novos preços de frete. Com o fim da greve dos caminhoneiros, muitos vendedores aumentaram as ofertas devido à necessidade de escoamento do milho antes da entrada da segunda safra. Aqueles que começaram aos poucos a colheita na segunda safra estão retraídos, incertos quanto à produtividade, por outro lado. Demandantes, por sua vez, estão trabalhando com o cereal, adquirindo em semanas anteriores, mas alguns precisaram fazer os seus estoques e isso limitou o movimento da queda dos preços. Na região de Campinas, São Paulo,
Segundo dados da Exalc, BMF e Bovespa, o indicador recuou 5,7% de 1º a 8 de junho, indo a R$ 43,27 a saca de 60 quilos na sexta-feira, dia 8. E as exportações de carne bovina in natura e processada caíram 1,6% em volume e 0,65% também de queda em receita no mês de maio, se for comparar um ano atrás com maio de 2017. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. Foram embarcadas 111,5 mil toneladas em comparação a 113,28 mil toneladas em maio do ano passado. A receita totalizou 462 milhões de dólares ante 465 milhões em 2017, que faz então aquela queda de 0,65% na receita. Mesmo com essa diminuição, a associação aponta que houve uma reação, já que o volume voltou a um nível superior a 100 mil toneladas depois da queda registrada no mês de abril, quando atingiram apenas 85 mil toneladas. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos foi uma das entidades que informou aos seus associados numa nota que pretende ajuizar hoje ainda uma ação contra a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A nota, que foi assinada pelo diretor executivo da entidade, Davi Roquette, diz que a ação vai pedir a suspensão e posterior anulação da tabela de preços mínimos de frete, assim como demandará a obrigação de fazer para que a ANTT, antes de emitir uma nova tabela, elabore análise de impacto regulatório, organize consulta pública e exponha a motivação completa sobre a sua decisão. A respeito desse ponto, a ANDA diz que deverá ser demonstrada, inclusive, a relação entre custo e benefício do preço determinado e a razão para que as categorias de frete estabelecidas no documento. Também, outra instituição que também relacionou aí a suspender envio de cargas ao preço do frete é a Ibravin. Ibravin é o Instituto Brasileiro do Vinho. E o diretor de Relações Institucionais do Ibravin, Carlos Paviani, disse hoje que companhias gaúchas produtoras começam a cancelar as vendas da bebida para outras regiões do país por causa da disparada dos preços do transporte após a adoção da tabela de fretes. E ele até citou que uma companhia associada cancelou o envio de uma carga de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para Fortaleza, depois de o preço subir de 18 mil para 45 mil, ou seja, uma alta aí de 150%. E disse o executivo que essa é uma situação insustentável. E disse também que a indústria de vinho tenta rediscutir com as operadoras logísticas uma saída alternativa à tabela de preços mínimos de frete impostas, imposição, né, que foram feitas aí dos caminhoneiros para finalizar a greve há 2 semanas, aquela que durou 10, 11 dias no mês de maio, no final do mês. Vamos falar agora sobre combustíveis. O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 14 estados na semana passada. Os dados são da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em outros 12 estados no Distrito Federal, houve recuo. Na média nacional, houve queda nos preços entre as semanas, de 0,24%. Caiu de R$ 4,61, o valor médio da gasolina, para R$ 4,60. Em São Paulo, que é o maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina recuou 1,91% na semana passada, passou de R$ 4,50 para R$ 4,41 em média. Também os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 12 estados brasileiros na semana passada, também segundo o levantamento da ANP. Em outros 9 estados e no Distrito Federal teve queda. A pesquisa não captou variação em 5 estados porque não teve registro de preços na semana anterior por causa da paralisação dos caminhoneiros no país. Os estados de Amapá, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Na média, nos postos brasileiros pesquisados pela ANP, teve alta de 0,98% no preço do etanol na semana passada. Em São Paulo, a cotação média do hidratado subiu 1,21% sobre a semana anterior, de R$ 2,80 para R$ 2,83. E
Justamente por causa disso, né, os valores médios do etanol permaneceram vantajosos sobre os da gasolina em 5 estados entre os maiores produtores do biocombustíveis do país: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana, como tem um poder calorífico menor, né, ele tem um preço limite de 70% da gasolina nos postos para ser considerado vantajoso. Vamos agora às informações de economia. Para começar a trazer então as informações de economia, eu vou falar do principal assunto hoje na área econômica e que trouxe apreensão também, né, dos setores produtivos, porque o mercado financeiro, segundo divulgou o Boletim Focus, que é do Banco Central, diminuiu aí a possibilidade de que o PIB tenha uma alta acima de 2%. O boletim dessa semana mostra que o PIB deve expandir 1,94%. Essa é a perspectiva do Boletim Focus desta semana. Lembrando que na semana passada essa perspectiva estava em 2,18%. Foi a 6ª redução seguida e até a previsão de crescimento do PIB para 2019, que estava inalterada já há 18 semanas seguidas, foi ajustada de 3% para 2,8%. Em relação à inflação, também a estimativa mudou mais para cima, subiu de 3,65% para 3,82% para ter inflação neste ano de 2018. É o 4º aumento seguido. Para o ano que vem também teve uma estimativa para cima da inflação de 4,01% para 4,7%. Mas lembrando também, né, que mesmo assim a inflação permanece abaixo da meta, que é 4,5%, que é chamado centro da meta, né? 3% é o piso da meta e 6% seria o limite superior. Como tem esse limite inferior de 3% e esse limite médio de 4,5%, então fica dentro aí das metas a inflação, mesmo subindo essas perspectivas e mesmo que a inflação feche em 3,82% em 2018. A taxa básica de juros também. A perspectiva é de que ela fique em 6,5% ao ano, ou seja, que ela fique no patamar onde está agora, no final de 2018. E para o ano que vem, a perspectiva é que a taxa básica de juros fique em 8% ao ano. Mas o que está chamando a atenção é justamente o PIB, né, que no início do ano de 2018 tinha uma perspectiva de subir aí quase 3% e agora, principalmente por causa dos acontecimentos e principalmente por causa da greve dos caminhoneiros, né, que fez com que essa perspectiva caísse aí agora para 1,94% em 2018. E além disso também uma análise bem interessante foi feita pelo IBGE, que faz aí a compilação dos dados, né, para trazer os dados do PIB, do comportamento do PIB. A greve dos caminhoneiros deve impactar sim o PIB, como a gente viu aí, tem essa perspectiva de queda, inclusive, mas segundo o IBGE não é possível ainda ter uma precisão do tamanho da repercussão da paralisação sobre a atividade econômica. O Roberto Olinto, que é presidente do IBGE, diz que a preocupação atual do Instituto é com possíveis reflexos sobre a coleta de dados para as pesquisas conjunturais, para trazer então, né, os dados do PIB. Ele diz que é preciso observar se o impacto vai aparecer nos preços no comércio, na produção, se houve perda de mercadoria no momento da parada, se houve recuperação ou então estabilização quando terminou a greve, se o impacto é mais de longo prazo, se é mais de curto prazo. E o IBGE então está atento a essas questões, a coleta de dados, para então precisar trazer aí informação precisa sobre o impacto então da greve dos caminhoneiros no PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, a atividade econômica do país. Hoje foi divulgado também um outro dado importante referente à inflação, que é o IGPM, que ele é considerado o índice do aluguel. Ele é usado nos reajustes de contratos de aluguel. Ele subiu para 1,5% na primeira prévia de junho contra 1,12% de maio. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Outro dado que saiu hoje, que também é importante aí para a economia, é o número de consumidores inadimplentes. Esse dado foi divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e também a CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O número de consumidores inadimplentes
atingiu 63.290.000 pessoas em maio, cresceu 2,78% em relação ao mesmo período do ano passado. Também temos dados aqui importantes sobre uma pesquisa que foi feita, pelas Nações Unidas, que mostram uma tendência dos consumidores, uma pesquisa sobre desperdício de alimentos, que aponta que 61% dos brasileiros descartam semanalmente 1 ou 2 alimentos em perfeito estado. Quase metade, ou 49% dos entrevistados, assumiram fazer isso diariamente. A pesquisa, que foi feita em escala global, ouviu 4.000 pessoas, sendo 2 norte-americanos, 1.000 brasileiros e 1.000 argentinos. 2.000 norte-americanos, 1.000 brasileiros e 1.000 argentinos com idade de entre 18 e 64 anos, de agosto a setembro de 2017. E esse hábito, que as pessoas têm de colocar fora alimentos que podem inclusive ser aproveitados, é chamado pelas organizações de cegueira da geladeira, ou seja, o hábito de não ver ou ignorar alimentos, que é visto como um dos vilões do desperdício. Quem compra e desperdiça assume que o grande problema é a falta de inspiração, ou seja, 81%. Quer dizer, ele pega aquele alimento aí, não sabe o que fazer com ele e aí descarta, mesmo ele estando em condições de ser consumido. 81% disseram isso. Muitos olham para a geladeira, mas não sabem o que cozinhar ou comer. Também fica ali naquela ideia de que não sabe o que fazer com esse alimento, 78%. Outros vilões apontados pela pesquisa são comprar a comida além do necessário, 54% dos entrevistados disseram que fazem isso. Pais que adquirem opções extras para satisfazer o gosto de diferentes membros da família, 37% disseram que fazem isso. E também a compra de alimentos diferentes do habitual para testar, que acabam não agradando. Neste caso, 31% disseram que tem esse hábito. E os tipos de alimentos mais desperdiçados, eles são os perecíveis. As saladas, 74%, vegetais, 73%, frutas, 73%. E o brasileiro, na hora de decidir se joga fora ou não, leva em conta o cheiro e a aparência, a maioria, 85%, e o prazo de validade expirado, 83%. Mesmo prejudicadas pela crise de desabastecimento provocada pela paralisação dos caminhoneiros no fim do mês passado, as vendas no varejo brasileiro fecharam maio com desempenho positivo. Dados do indicador de varejo da Mastercard mostram alta de 0,8% no mês em comparação a maio de 2017. Já a média do trimestre encerrado em maio foi 1,3% superior ao período equivalente do ano passado. Vamos agora ver como é que ficaram os dados da Bolsa de Valores, como ficou o índice Bovespa hoje e também o dólar. Bom, ela teve, a Bolsa hoje, um momento de oscilação bem grande. No início do pregão, teve 1% de alta, mas depois ela fechou em queda. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com queda de 0,87% nesta segunda-feira em 72.307 pontos. O dólar comercial teve ganhos de 0,55% hoje, fechou cotado a R$ 13,72. R$ 13,72267 na venda. Vamos então agora ao clima. Vamos saber então como é que está o clima para amanhã, a previsão para amanhã, terça-feira, na região sul e também na região centro-oeste. Na região sul, a previsão é de frente fria que provoca chuva e queda da temperatura. Dia chuvoso com temporais no noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e no centro-oeste, no sul e no norte do Paraná. Sol o dia todo só no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Períodos de nublado e chuva nas demais áreas. Para amanhã, terça-feira, agora na outra região, que é a região centro-oeste. A gente vê ali no mapa. Sul de Mato Grosso do Sul tem um dia de chuva e queda de temperatura com risco de temporais. O oeste de Mato Grosso do Sul tem aumento de nuvens e chuva ainda de manhã. Chove à tarde nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e também no sul e oeste de Mato Grosso. Tempo firme nas outras áreas do centro-oeste, previsão para amanhã, terça-feira, na região centro-oeste. Vamos agora às cotações.
Vamos então às cotações, começando pelo farelo de soja, cotação de hoje, segunda-feira, dia 11 de junho, R$ 1.500 o farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.500. A soja saca em Passo Fundo, R$ 79,00. Em Paranaguá, R$ 83,50. Em Rio Grande, R$ 84,00. Em Rondonópolis, R$ 69,00. Agora o milho saca em Passo Fundo, R$ 45,00. Em Ponta Grossa, R$ 44,00. Em Rondonópolis, R$ 28,00. Agora o trigo. O trigo em Santa Rosa, tonelada, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. E em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz. Arroz em casca Pelotas, R$ 37,25. Arroz em casca Cachoeira do Sul, R$ 37,60. Arroz em casca em Jaraguá, R$ 36,50. Feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. Feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora à cotação do boi gordo. Boi gordo, Rio Grande do Sul, antes ainda tem o boi gordo Barretos, né? Arroba R$ 137,00. O boi gordo, então, no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o valor do quilo. E o boi gordo em Tocantins, arroba R$ 126,00. Suíno. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17 o quilo. No estado, R$ 2,80. Frango agora. Frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,85 o quilo. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,10. Ficamos por aqui então com o nosso Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 11 de junho. Lembrando que a gente está aqui sempre de segunda a sexta-feira ao vivo com o Destaque Rural Notícias às 18 horas. Se você não conseguir ver o programa ao vivo, pode acompanhar depois ele gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Lembrando também que tudo que você quiser saber sobre o agronegócio, pode acessar o portal destaquerural.com.br. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta com o Destaque Rural Notícias. Até mais. Patrocínio Bortolini Imóveis. 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 Patrocínio Bortolini Imóveis.